nós precisamos pedir para Deus que o nosso coração ele seja dependente dele. No Salmo 119, no versículo 176, diz assim: Andei vagando como ovelha perdida. Venha em busca do teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Um resumo desse capítulo do Salmo 169 ao 176, no finalzinho dos Salmos, o salmista ele pede que a sua oração chegue diante de Deus. Ele reconhece a dependência do Senhor e declara que, mesmo sendo falho, como uma ovelha que se perdeu, ele continua lembrando da palavra de Deus e desejando viver ela, segundo a ela. E muitas das vezes nós nos encontramos perdidos na nossa caminhada com Deus, irmãos. Quantas vezes nós desanimamos no meio da caminhada, nos perdemos de olhar a Deus e começamos a olhar a dor, nos perdemos no meio do caminho, nos encontramos vagando sem destino, sem saber para onde ir, sem ter certeza dos próximos passos, nos encontrando enfraquecidos, entristecidos e até mesmo oprimidos, magoados, machucados e sobrecarregados, né? E nesse final, algo muito bonito, ele nos mostra que é ter a humildade de entender, Senhor, eu estou perdido. Senhor, eu estou andando sem destino. Senhor, eu me desviei. Senhor, eu caí. Senhor, eu pequei. Ter a humildade desse reconhecimento. Senhor, eu sou falho. Senhor, eu não sou perfeito, mas mesmo eu sendo tão imperfeito, tão falha, o Senhor ainda me ama. O Senhor ainda me chama para viver algo contigo. O Senhor ainda tem uma promessa para mim. Mesmo sendo tão falha, tem mandamentos e decretos que foram estabelecidos no teu reino para a minha vida, para a tua vida. E nós temos que ter, irmãos, a humildade para voltar. Porque às vezes o medo, o ego, tomam conta do nosso coração e Deus ele não quer que o condenar do homem nos afaste dele. O salmista ele reconhece que ele precisa de Deus todos os dias da vida dele. Ele não tá falando sobre religiosidade, ele não tá falando sobre placa de igreja, ele não tá falando sobre ministérios, ele tá falando sobre Deus, sobre a vida dele com Deus. Ele sabe que ele é falho e que ele pode falhar muitas das vezes e que ele vai falhar porque nós pecamos, irmãos, todos nós erramos. Aqui ninguém é santo, todo mundo é pecador. Todos os dias nós lutamos contra os nossos próprios pecados para melhorarmos, mas todos nós erramos. Então, ele reconhece isso. Ele reconhece as imperfeições que ele tem, que ele carrega dentro de si. Não tô falando assim de imperfeições na beleza, na aparência, não tô falando de imperfeições, irmãos, nos hábitos, nos princípios, nas ações. Mas ele sabe que Deus é o pastor que busca as ovelhinhas que se perdem no meio do caminho. Então, mesmo quando nós falhamos, Deus ele não nos abandona, irmãos. Não nos abandona. Ele continua nos chamando de volta. Porque o desejo do Senhor é que nós estejamos sempre assim, ó, bem pertinho dele. Então, se você está perdido, vem, é tempo de voltar. Jesus te chama.